sentar, a gente dá. Durante esses 6 últimos domingos, né, nós iniciamos aí uma exposição acerca do livro de João, né? Então nós vamos hoje dar continuidade aí no capítulo 4. Eu te convido aí a abrir sua Bíblia, né? Hoje nós vamos caminhar aí, se assim Deus nos permitir, do versículo 22 até o 42. Esse é o propósito, se assim Deus permitir. Bem? Para a gente recordar um pouco do que foi visto no último domingo acerca do capítulo 4, pelo pastor Wagner, né? Semana passada, nós vimos aí que Jesus e seus discípulos deixaram a Judéia, né, e foram em direção a Galileia, no início do capítulo 4. E para eles fazerem esse trajeto, eles passaram por uma província, né, a província de Samaria, onde a gente tem uma passagem muito conhecida, né, que é onde Jesus encontra ali a mulher samaritana. Todo mundo lembra disso do domingo passado? Amém, né? Quem estava aí. E a gente vê ali que Jesus parou num poço, né, que estava cansado ali da viagem, seus discípulos se ausentaram de perto dele, e ele encontra essa mulher samaritana e pede ela um pouco de água. A gente tem praticamente a base desse capítulo baseada nesse encontro de Jesus com essa mulher samaritana. É uma passagem muito conhecida, a gente já deve ter escutado aí muitos sermões a respeito disso. E nesse encontro da mulher com Jesus, tem 2 pontos interessantes para nós, que às vezes a gente passa despercebido ali. O primeiro ponto interessante disso é, a mulher fica talvez abismada de um homem, um mestre, um rabi, conversar com ela em público. Não era do costume deles um mestre, né, que, como era Jesus, um homem, ele conversar com uma mulher e uma mulher samaritana em público. E o segundo ponto, que é o que a gente já sabe, é de Jesus ter falado com aquela mulher samaritana. Que, como a gente sabe pelo contexto da carta, né, e pelo todo o contexto da Bíblia, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles tinham ali as suas desavenças, eles não tinham uma comunhão, né, embora geograficamente uma cidade perto da outra, uma província perto da outra, eles não tinham esse bom relacionamento. Então, ou seja, um judeu conversar com um samaritano era algo surpreendente, era algo muito diferente para aquele contexto. E é baseado nisso que esse diálogo de Jesus com ela se baseia. Né? E a gente, o pastor Wagner, semana passada foi até o versículo 21, mas eu quero voltar um pouquinho aqui só para a gente não perder esse fio da meada, que durante esse diálogo com ela, Jesus pede ela água e ela se surpreende. Jesus está pedindo aquela água, conversando com ela, e no diálogo dos dois, ele se revela como a água da vida, a água viva, né? Ali, e para ela que, se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Amém? É o que a gente sabe desse diálogo, e Jesus ali se mostrando para ela nisso. Mas eu queria, talvez, fazer uma leitura aqui progressiva, a partir do versículo 19, para a gente introduzir ali o versículo 22. E Jesus se revela para ela de algumas formas que, no diálogo ali dos dois, Jesus fala com ela acerca dos maridos que ela já teve.
né, e fala que o atual marido não era marido dela. Então, ou seja, ela tem um encontro com um judeu que ela não conhecia. Esse judeu fala com ela, ou seja, que já era algo surpreendente, e esse judeu revela para ela coisas que ela não tinha contado para ele, coisas que talvez pouca gente sabia. Então, ou seja, ela se assusta com aquela situação. Ou seja, quem é esse judeu? Quem é esse homem que está falando comigo? E tudo. E um ponto interessante aqui é que no versículo 9, eu queria te convidar aí, talvez você olhar para esse versículo, ela se refere a Jesus como apenas um judeu. No versículo fala assim: então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E no versículo 15, ela já fala com Jesus assim: mas o Senhor que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Ou seja, ela se referiu a Jesus como um simples judeu, no primeiro momento. Durante o diálogo, ela já se refere a ele como Senhor. E no versículo 19, que eu quero chamar a atenção de vocês, ela diz assim: agora sei que o Senhor é um profeta. Durante esse diálogo aqui, esses 3 versículos que a gente tem, 9, 15 e 19, Jesus se revelou para ela, do mesmo modo que Jesus se revelou a nós. Ela tinha uma visão daquele homem somente como um simples judeu. No decorrer da conversa, ela se refere a ele como Senhor, já com um ar de respeito, e ela termina ali um pouco do diálogo, no início do final do diálogo, como sei que o Senhor é um profeta. Ela conheceu Jesus por si só? Não. Jesus se revelou a ela, do mesmo modo que Jesus se revelou a nós. Nós conhecermos sobre Jesus, nós sabermos coisas a respeito de Jesus, não quer dizer nada. A grande questão é se Jesus se revelou a nós. Porque somente quando Ele se revela a nós, nós temos uma visão de quem Ele é, o Filho de Deus, o Cristo. E o que a gente não pode esquecer, que nós falamos isso aqui várias vezes durante os últimos domingos, é que o propósito de João ao escrever essa carta era mostrar para aquele povo que Cristo era o Filho de Deus. Que Jesus, o Filho de Maria, aquele filho de carpinteiro, ele era o Messias prometido que viria para salvar o mundo. Esse era o propósito de João. E Jesus aqui se revela àquela samaritana, do mesmo modo que revelou a nós. Antes ele era somente um estranho, a gente o conhecia de ouvir falar. Mas quando Jesus se revela, ele deixa de ser um estranho para nós e passa a ser o único e suficiente salvador das nossas vidas. Amém? Então, esse é o contexto, né, da conversa da samaritana com Jesus. E a partir aqui do versículo 20, nós vamos aqui fazer uma leitura progressiva desses versículos. Ele diz assim, então essa conversa do versículo 19 ali, Jesus, a mulher tem essa revelação de que Jesus era um profeta, no versículo 19. E no versículo 20, ele vai dizer assim: nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E Jesus responde: mulher, acredite no que digo, vem a hora nem esse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e chegou a hora,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura. Desculpa. Nossa, me perdi. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem um ponto interessante aqui, o pastor Wagner ficou nele semana passada, né, até o versículo 21, que Jesus aqui está conversando com a mulher ainda, e a mulher samaritana diz assim: os nossos pais adoravam aqui nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Quando ela diz aqui sobre nossos pais adoravam nesse monte, a Bíblia aqui, nesse texto, não está apontando para esse monte se chamava Gerizim. É um monte que estava naquela região geograficamente. Então, ou seja, o povo samaritano prestava culto a Deus naquele monte. Eles estavam ali adorando e prestando culto a Deus. Mas ela argumenta mas vocês judeus dizem que somente em Jerusalém é o local de adorar. Vocês dizem que somente lá em Jerusalém pode-se adorar a Deus. Então, e o que Jesus vem responder para ela aqui? Quando nós olhamos aqui para esse monte Gerizim, a gente tem que ir lá em Deuteronômio 12, nós não vamos entrar muito a fundo nisso. Lá em Deuteronômio 12, se você reler, de onde Deus deu instrução a Moisés que somente iria se prestar culto aonde ele mandasse prestar culto. Ou seja, iria se levantar o altar e naquele lugar se prestaria culto. Em nenhum relato bíblico a gente tem o Monte Gerizim sendo um local onde Deus mandou prestar culto. Então, ou seja, o povo aqui prestava um culto naquele monte do modo do que eles achavam que tinha que ser, do modo do que eles achavam conveniente, do modo do que eles conduziam, e não como um culto conforme Deus instruiu a sua lei, e não como um culto conforme Deus instruiu a Moisés. Então é por isso que ele diz no versículo 22, vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, vocês estão prestando um culto aqui nesse monte, mas vocês estão adorando alguém que vocês não conhecem, o que não foi assim como Deus instruiu. Vocês estão fazendo desse culto aqui a sua maneira, ao seu modo. Um culto baseado em ensino de homens. Um culto baseado na doutrina dos seus antepassados. É o que a gente vai ver um pouco mais para frente, que eles dizem assim, os seus pais prestavam culto lá. Então, ou seja, virou-se uma tradição e não algo instituído por Deus. E por isso que Jesus a exorta nesse momento. Falou que vocês adoram aquilo que não conhecem, mas nós adoramos a quem conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus falou isso aqui? Porque ele veio do meio dos judeus. Jesus estava apontando para si. Ele estava falando assim, esse monte que vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. Mas lá em Jerusalém, eles adoram a Deus conforme a sua instrução. Porque de lá vem o profeta. Porque de lá vem o Messias. Porque de lá vem a salvação do mundo. E ele estava falando acerca de quem? Dele mesmo. Está bem? Então, olha só. Então a gente tem que entender como está baseado nesse diálogo aqui. E na sequência, nos versículos, no versículo 23, ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou a hora, né? Aonde os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando Jesus diz aqui, alguns teólogos aqui, alguns eruditos, comentaristas bíblicos, tudo,
Ele diz que Jesus aqui anulou o tempo, como se ele tivesse anulado o tempo. O que ele diz, vem, está chegando a hora, mas já chegou. Ou seja, aquele que foi anunciado já chegou, porque eu estou aqui. Ele não fez questão nenhuma de respeitar o tempo passado e nem o tempo presente. Ele já havia se revelado para aquela samaritana. O tempo que viria já passou e já chegou o tempo. O Filho de Deus foi revelado. Ele estava se revelando para ela. Então, ou seja, é como se ele tivesse anulado todo o tempo, toda a linha do tempo. O Filho de Deus estava presente naquele lugar. O Filho de Deus havia chegado e ele estava se revelando naquele povo. Embora muitos e muitos dos judeus o rejeitaram. Então, ou seja, quando ele diz a respeito desse tempo, que o tempo já chegou, ele estava anulando todas essas coisas. Ele se revelava a todo aquele povo. E é isso que é formidável para nós. E quando nós olhamos para o versículo 25 aqui, parece até uma coisa engraçada. A gente com esse plano de fundo todo, né, que a gente tem até agora, o versículo 25 assim, a mulher se respondeu, eu sei, virá o Messias, chamado do Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Parece que ela não tinha entendido nada do que ele estava falando, né? Ele explicou sobre as coisas do culto, falou do tempo que já tinha passado, que aquele que viria, mas já havia chegado. Ele revelou para ela coisas sobre o marido dela que ela nunca tinha contado para ele, e ele se revelou como uma água viva, né? A fonte de vida. Mas ela fala, eu sei, virá o Messias. Ela não conseguia enxergar ele como aquele Messias prometido ainda. Ela não conseguia, parece que tudo que ele disse não tinha entrado na mente dela e tudo. E isso mostra para nós que ninguém vai a Cristo se ele não se revelar para essa pessoa. Quando nós olhamos para o contexto total das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que Cristo e todos os outros textos estão apontando para que ele vai até a pessoa. Ele resgata o pecador, ele transforma o coração, ele dá vida, ele tira da morte, ele dá a vida para quem ele quiser, ele dá a vida para as suas ovelhas. Não tem como ninguém ir de encontro a Cristo se Cristo não vier até ele primeiro. Nós temos nas Escrituras que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós temos vida porque Ele nos resgatou da morte. Então, ou seja, quando a mulher samaritana teve essa visão de que ele era o profeta, viu a grandeza dele, ele era o profeta de Deus. Como nós sabemos que sim, mas Cristo era muito mais que um profeta. Ele era o Messias prometido, ele era o Filho de Deus. E ela não conseguia entender isso. Ela não tinha ainda essa visão acerca de Cristo. Então, quando nós olhamos para o versículo 26, que é a continuação do texto, que Jesus diz para ela, então Jesus disse, eu sou o Messias que estou falando com você. Eu não sei se vocês conseguem ter essa grandeza desse momento, mas assim, às vezes nós não vamos conseguir, mas você imagina o próprio Filho de Deus falando com você. A gente vê que é o Deus encarnado na Terra. Deus se humilhou a ter essa forma simples e corrupta de ser humano, e Ele viveu aqui nessa terra que nós pisamos. E esse Filho de Deus, o Deus vivo, conversou com centenas e centenas de pessoas. Imagina o privilégio dessas pessoas, e muitas dessas pessoas o rejeitaram.
muitas dessas pessoas gritaram: crucificam. O pastor Josemar Bessa citou uma vez que multidões nunca encheram os olhos de Jesus, no sentido de que igrejas cheias são mais abençoadas. Multidões nunca encheram os olhos deles, porque a última multidão que ele viu estava gritando: crucificam. Ou seja, o Filho de Deus esteve nessa terra, o Filho de Deus caminhou aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes: se a gente pegar um avião aqui e for até Israel, Jerusalém, a gente pode andar na mesma terra que ele andou. É maravilhoso isso, isso deveria encher o nosso coração e a nossa mente, porque o Filho de Deus se humilhou dessa forma humana, e pequena e limitada, a morrer pelos nossos pecados. E esse foi o Cristo que se revelou àquela samaritana, da qual o povo judeu não se dava com aqueles samaritanos. E esse Cristo se revelou a ela ali como: eu sou o Messias. Esse de que toda a promessa essa diz: eu sou esse Messias, o que está falando com você. Isso para mim é tremendo. Eu acho que essa mulher deve ter passado 1 milhão de coisas na cabeça dela em questão de segundos para ela conseguir assimilar isso. E no versículo 27 a gente vê o decorrer desse diálogo, que diz assim: naquele momento, ou seja, no diálogo dos dois ali, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou o porquê o Senhor está falando com ela? A gente sabe aqui que nesse contexto aqui é justamente por causa disso que os judeus não se davam com os samaritanos. E a gente vê um pouco antes aqui lá no texto passado de que os discípulos tinham chegado em Samaria e eles saíram para comprar comida. E Jesus ficou no poço conversando com aquela mulher. Então, quando eles voltaram, eles olhavam e diziam: gente, o que Jesus está conversando com aquela mulher? E uma mulher samaritana. O que ele está querendo com aquilo ali? Chegou lá para tirar satisfação com ele, né? Ninguém teve essa coragem ali de falar isso. E no versículo 28 tem uma situação muito interessante para nós. E olha só, ele diz assim: quanto à mulher, ela deixou ali o seu cântaro e foi à cidade, me disse ao povo: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E olha só que interessante. Nesse momento que os discípulos chegaram, a mulher saiu correndo e foi até a cidade para chamar as pessoas para falar assim: olha só, olha para você ver, eu conheci um homem ali agora, que ele disse coisas da minha vida que ninguém sabia. Ou seja, não seria ele o Cristo prometido, o Messias? Agora, o que nos chama a atenção aqui é: a mulher deixou ali o seu cântaro. O que é o cântaro? É um negócio que ela estava usando para pegar água. Qual era o propósito dela de ir ao poço? Pegar água. E ela conheceu a Cristo, Cristo se revelou a ela como Senhor, como profeta, como o Messias, Filho de Deus. Ela largou o cântaro dele com água e tudo e saiu correndo. Isso traz para nós o seguinte: toda vez que nós temos um encontro com Jesus, todas as coisas se tornam secundárias na nossa vida. Aquilo que nós achávamos que era prioridade, para nós passa a ser secundário. Porque Cristo é tão maior e superior do que qualquer outra coisa, que até a água que ela estava com sede foi saciada na presença de Cristo. Isso traz para nós responsabilidades. Ou seja, nós que nascemos de novo, somos filhos de Deus, nós devemos reaver as nossas prioridades na nossa vida. E quando estamos na presença de Jesus, não é qualquer coisa que pode estar acima disso. Cristo é maior do que qualquer outra situação. Cristo é maior do que qualquer outra coisa que você possa fazer.
Então, nós devemos olhar para isso, para os nossos dias, e avaliar assim: eu estou colocando qualquer coisa, qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer que seja o sentimento entre mim e Cristo? Nós somos muito fáceis de nos rendermos aos encantos do mundo. O mundo tem umas centenas de coisas que roubam a nossa atenção. O mundo tem uma centena de coisas que nos traz alegria, que nos traz conforto, que nos traz talvez uma paz momentânea. Mas a grande questão é se nós estamos colocando essa coisa no lugar de Cristo. Às vezes a gente se alimenta de qualquer coisa que o mundo oferece, mas não da única e verdadeira água da vida. Às vezes a gente se lota de coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro do nosso ego. Essas coisas que traz para nós uma alegria momentânea, mas a única e verdadeira alegria que é eterna é Cristo, a gente não coloca acima de todas as coisas. O primeiro mandamento que Deus deixou é amar a Deus acima de todas as coisas. E você pode ter certeza, nenhum de nós faz. Nós amamos trabalho, nós amamos dinheiro, nós amamos família, nós amamos o conforto do nosso lar, nós amamos qualquer outro tipo de consolo. Nós recorremos a Deus em última instância. E quando todas essas outras coisas não foram suficientes, a gente, existe Deus que pode resolver isso. E essa mulher que largou, ela foi até um poço para saciar a sua sede, e o seu encontro com Cristo, Cristo se revelou para ela, e ela se saciou daquela sede, mas da água da vida eterna. E quando nós recorremos a qualquer outra fonte de vida que não seja Cristo, nós estamos sujeitos de nos decepcionar, de nos angustiar, de nos frustrar com as pessoas, de nos decepcionar com qualquer outra coisa. Você sabe por quê? Porque nada pode preencher o vazio dentro de nós, a não ser Cristo. Nada. É nada vezes nada. João Piper citou uma vez, vou me recordar direto alguma coisa, ele disse que se tirar Cristo de dentro de você, o buraco que vai ficar, o mundo inteiro não pode preencher. Alguma coisa desse tipo que ele citou. Cristo é tudo para a nossa vida. E só quando nós entendermos isso na sua essência, na sua totalidade, nós vamos reconhecer a glória de Deus. Enquanto nós não reconhecermos a grandeza de Cristo e a nossa mediocridade diante dele, nós não vamos enxergar a glória de Deus na sua totalidade. E na sequência do texto, a gente tem aí no versículo 31, isso. 31 ele disse assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Continua no contexto, então. Os discípulos chegaram, viram ele conversando com a mulher largou o cântaro ali, saiu correndo, e os discípulos haviam saído
da presença dele para comprar comida. E ele ficou no poço para beber água e descansar. E os discípulos chegaram para a comida e disse: mestre, coma alguma coisa, né? O senhor está cansado, a gente viajou muito tempo e tudo. E Jesus responde para eles: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E que comida era esse que ele estava se referindo? Fazer a vontade do Pai dele e realizar essa obra. A que Jesus estava se referindo? A obra da salvação. E ele já estava aqui denunciando a sua morte, o seu sacrifício por toda a igreja. Mas os discípulos não entenderam aqui, né, naquele momento, sobre o que ele estava falando. Os discípulos estavam falando de comida, de alimento mesmo, cuidar do corpo, cuidar, né, porque ele estava cansado da viagem e tudo. Mas Jesus faz que a verdadeira comida dele era realizar a vontade do Pai, ou seja, a obediência ao Pai, que era realizar ali a sua obra. E quando nós olhamos para isso aqui, lá em João 17 também, no versículo 4, ele diz assim: eu te glorificarei na terra com o tempo, completando a obra que me destes para fazer. E no capítulo 19, versículo 30, que é um versículo maravilhoso, ele diz assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Então, ou seja, a obra e a vontade do Pai que ele mencionava aqui para os discípulos era a entrega do seu corpo. Era morrer, ser crucificado e entregar o seu espírito ali para ser a propiciação pelos nossos pecados. Então, ou seja, os discípulos não entenderam nada daquele contexto, não estavam imaginando nada dali, sobre o que era aquele alimento que ele falava, mas ele deixa claro, no contexto que a gente tem, que o alimento dele, o único verdadeiro alimento dele era fazer a vontade do Pai. E quando nós olhamos para isso, a gente olha assim, né, mais uma vez fazendo um contraste daquilo que foi dito anterior, como nós estamos nos alimentando? A gente cuida do nosso corpo, a gente se alimenta, a gente bebe água, a gente dorme, a gente descansa. Muitos talvez fazem academia, né, para manter a forma física, fazer exercício, tudo. Cuidar do corpo é muito simples, vamos dizer assim, né? Uma boa alimentação, água, descanso, isso todo mundo faz, uns mais, outros menos, mas enfim. Agora, como nós estamos alimentando a nossa alma? Como nós estamos alimentando aquilo que realmente importa? Nós estamos buscando do mesmo alimento que Cristo buscava? Que era o quê? Fazer a vontade do Pai. Nós estamos obedecendo a Deus? Nós estamos buscando na palavra a verdadeira direção e que a gente diz, é poético, é bonito, que a Bíblia é o único e verdadeiro alimento. É poético isso, bonito, é ótimo para se postar em rede social e status, mas o buscar a ela diariamente é outra coisa. O estar centrado nela, e quando ela combater aquilo que você acha que é a verdade, você vai abandonar aquilo? Quando a palavra de Deus diz aquilo que você ama, Deus odeia. Você vai abandonar aquilo? Isso é buscar o verdadeiro alimento. É muito fácil nós vivermos de status, né? Parecermos crente para todo mundo. Viver uma religiosidade aflorada, carregar uma Bíblia, postar um versículo, enviar uma mensagenzinha para alguém pelo WhatsApp, isso é muito fácil. É muito fácil. Agora, viver alimentado, sendo guiado pela palavra de Deus, é uma outra situação. E era isso que
Cristo se alimentava disso, de obedecer a palavra do Pai. E de não somente obedecer, de fazer acontecer. E foi o que ele fez, que foi entregar o seu corpo naquela cruz por nós. Então, ou seja, isso deve nos fazer refletir, né, sobre quais estão sendo os alimentos que temos ingerido diariamente. É muito fácil nós procurarmos os alimentos com baixas calorias e baixo carboidrato, a não engordar, né? Mas nos ausentarmos da palavra de Deus que santifica o nosso espírito. E é esse alimento que importa. E é isso que Deus requer de nós. Obediência e fidelidade à sua palavra. Amém? A gente dando sequência no versículo de 35, ele diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher o que vocês semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitam o trabalho deles. Esses versículos aqui são interessantes, que Jesus faz uma citação, né, talvez uma analogia, usando aqui de uma metáfora, de uma parábola, alguma coisa assim, da qual ele usa desses exemplos da vida cotidiana para explicar algumas coisas aos seus discípulos. Então, quando a gente se depara com uns versículos desse aqui, que talvez não faça sentido algum para nós, a gente não entende, a gente tem que se aprofundar um pouco mais para tentar entender um pouco daquele contexto, um pouco daquela vida, para a gente entender o que Jesus estava dizendo. E nessa situação aqui, ele estava conversando com quem já? Com os discípulos, que retornaram com a comida que foram buscar para ele. E ele sabia, e Jesus sabia do pensamento daqueles discípulos acerca da mulher samaritana, de como eles tinham olhado para aquela mulher e falado: gente, como pode Jesus estar conversando com aquela mulher e tudo? Jesus sabia disso, Jesus era Deus. Ou seja, ele sabe de todo o coração, ele sabe do nosso coração. E isso deveria nos assustar, né? Isso deveria causar em nós um temor gigantesco, porque nenhum de nós sabe o que se passa dentro do coração do outro, mas Jesus sabe, e isso deveria nos assustar. Então, quando Jesus cita aqui esse exemplo de colheita, de estarem maduros ou não, é muito interessante. No versículo 25 ele diz assim: olha só, Jesus está falando daqui acerca não faltam 4 meses para a colheita. Uma atividade que era muito comum naquela época era a agricultura. O povo plantava, o povo colhia, semeava, ou seja, era algo rotineiro para aquela cultura isso. E ele olha assim e fala assim: olha, vocês olham para essa plantação e dizem: nossa, faltam tantos meses para ela ficar madura, faltam tantos meses para a gente poder colher aquilo. E Jesus estava falando aqui, estava fazendo uma analogia aqui de como os discípulos estavam olhando para a mulher samaritana, no sentido de que eles achavam que ela nunca poderia reconhecer ele como o Cristo, como o Messias. Então ele fala: vocês olham para essa plantação e dizem: não falta 4 tempos, faltam 4 meses ainda até a colheita. Eu, porém, lhes digo: levantem os seus olhos para o campo, pois já estão maduros para a colheita. Então, ou seja, Jesus é como se ele tivesse que ser assim: como vocês podem olhar para esse povo samaritano e dizer que eles nunca serão salvos? Como vocês podem olhar para eles e ver que eles nunca vão reconhecer a mim como o Filho de Deus, como o Messias
prometido. Mas eu digo a vocês, eles estão maduros para a colheita. Então, ou seja, é como se ele dissesse, eu me revelei a esse povo samaritano. Eles agora vão saber quem eu sou. Eles agora vão conhecer a verdade. E no versículo 36 até o 38, e quando ele diz aí, né, voltando um pouco do 35, é que ele fala assim, eles estão maduros para a colheita, e ele coloca isso como não somente a mulher samaritana, mas o povo samaritano. A gente vai ver nos versículos posteriores que esse povo reconhece a Cristo como Messias. Então, do 36 ao 38, ele vai falar, é como se ele dissesse essa analogia ainda da agricultura. Muitos estão trabalhando dessa lavoura. Uns semeiam, outros plantam, outros colhem. Nem sempre aquele que plantou é o que vai colher. Pode ter ali uma situação de serviço que aquele que semeou, aquele que plantou, não é o mesmo que vai colher. E por que Jesus estava falando isso? Porque o povo de Samaria já tinha escutado um pouco da palavra de Deus acerca da lei. Eles conheciam um pouco da lei. Eles já tinham escutado através de Moisés, através dos profetas passados, e não foram os discípulos que pregaram para aquele povo. Foi quem que pregou para aquele povo? O próprio Cristo se revelou a eles. Então, ou seja, aquele que plantou não é aquele que colheu, mas aquele que colheu se alegra junto com aquele que plantou. O que ele estava falando? O povo de Samaria, vocês não pregaram para eles, mas agora vocês vão se alegrar porque eles vão me reconhecer como filho de Deus. Ou seja, há uma alegria aqui em comum. Moisés começou isso através da lei durante muito tempo atrás. Eu preguei para ela agora e ela vai espalhar essa notícia para todo mundo. E vocês, juntamente comigo, vão se alegrar com a conversão desse povo, com a salvação desse povo. Então, ou seja, Jesus usava dessas metáforas, né, dessas parábolas, talvez essas analogias, para exemplificar essa situação. É fácil de entender isso aqui? Às vezes não. É que é uma leitura mais profunda, um auxílio talvez de um comentário bíblico, né, de algo mais profundo. Mas que nós não devemos fazer isso. Porque muitas vezes a gente passa por um texto desse, não entende nada, não entende o que Jesus estava falando, e a gente vai no decorrer dessa leitura superficial nossa. A gente sempre ensina, a gente sempre fala aqui que a leitura bíblica deve ser algo para entendimento. Você lê por ler, não edifica nada, não exalta a Cristo, não traz compreensão para você e não edifica a sua fé. Ou seja, gasta-se um tempo para entender um contexto um pouco desse. E ele fica mais claro a partir do versículo 39. A gente já caminhando aqui para o nosso final, a partir do versículo 39, ele diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Pois quando os samaritanos foram até Jesus e pediram-lhe para permanecer com ele, Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Maravilhoso, né? Olha só para você ver. A mulher saiu correndo lá naquele contexto, foi até a cidade, contou para todo mundo o que tinha acontecido ali no poço, e o povo foi até lá para ver quem era aquele homem, aquele judeu, aquele profeta.
E chegando lá, eles creram em Jesus. Estou falando aqui que justamente o texto fala que por causa do testemunho daquela mulher, eles creram e foram até Jesus. Então eles creram nisso. Agora, o que nos chama a atenção aqui é justamente que eu achei assim, formidável nesse texto. No versículo 40 ele diz assim: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus e pediram para ele permanecer com eles. Lembra do contexto que nós estamos falando. Os judeus e os samaritanos não se davam. Eles não tinham essa comunhão. Um povo realmente não gostava do outro. Um povo não tinha nada a ver com o outro. E agora os samaritanos que estavam ali foram até Jesus e falaram com ele: fica conosco, permanece aqui com a gente. Ou seja, houve uma mudança de coração, houve uma mudança de mente, houve ali vidas sendo restauradas. Aquele povo foi convertido por causa da grandeza de Cristo ali. Antes o texto fala que eles tinham crido por causa do testemunho da mulher, da samaritana. Mas eles chegaram e ficaram 2 dias com eles. E eles chegaram à conclusão que falaram assim: nós cremos hoje, não é por causa do testemunho daquela mulher, não é por causa do que ela nos disse. Hoje nós cremos porque nós temos a certeza de que esse homem é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Vocês imaginam passar 2 dias na presença de Jesus? 2 dias mudou a vida de muita gente ali em Samaria. Agora a gente tem os discípulos vivendo basicamente 3 anos com ele. Imagina o tanto de coisa que esses discípulos não ouviram, viram, presenciaram ali com as práticas de Jesus. 3 anos. E a gente tem ainda o exemplo de Pedro, né, que no final do ministério de Jesus, e Jesus fala com ele: quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro ainda não tinha entendido nada, né, do que Jesus era, de tudo que ele viveu com Jesus ali aquele tempo todo e ainda tinha ali o coração fechado, essa coisa toda. Agora, o povo de Samaria ficou 2 dias na presença de Jesus, ouvindo coisas que a gente não tem relatado, né? João não escreveu isso aqui, não foi da vontade de Deus. Em 2 dias, a vida daquelas pessoas mudaram. Eles passaram a ter esse relacionamento com o povo judeu. Teve aquela quebra, né, dessa desunião, dessa coisa toda. O povo passou a ter esse contato com o povo judeu por causa do povo de Cristo. Por causa de Cristo ali que ficou no meio deles durante 2 dias, ensinando, pregando e se revelando a eles. E quando a gente olha para isso aqui, a gente tem que olhar, a gente tem que tentar trazer isso para os nossos dias, tentar trazer isso para a nossa vida. Que Cristo é o Filho de Deus. Toda honra, toda glória, somente para Ele. E quando os samaritanos disseram aqui que eles tinham crido nas palavras de Jesus e tinham crido que Ele era o Salvador do mundo. A gente olha lá em Lucas 4, que ele diz assim: todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus, porque Ele falava com autoridade. Em Mateus 3, versículo 28, Mateus 7, perdão, versículo 28 e 29, ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo descreve assim nos versículos 4 e 5: a minha mensagem, minha
pregação não consistiram das palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, o povo samaritano creu em Jesus por causa das suas palavras, por causa da autoridade dele, por causa que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E Paulo fala aqui que as suas palavras não são palavras de sabedoria, que ele, a pregação dele, o que convence todo mundo, não é o modo como ele fala, como ele tem palavras de sabedoria, mas o que convence o coração do pecador é o poder do Espírito de Deus, porque lá consiste a verdadeira autoridade. Nós olhamos para a mensagem do Evangelho e talvez a gente tenha audácia em algum momento da vida de achar que o modo como nós vamos expor alguma pessoa sobre Cristo é aquele modo que expomos que vai convencer aquela pessoa de alguma coisa. O poder da mensagem não está no mensageiro, e sim na mensagem em si. Porque ela é a mensagem da parte de Deus. É ela quem quebranta corações de pedra. É ela que transforma vidas como mudou ali em Samaria. Então, ou seja, a gente tem Paulo falando que o Evangelho é um poder de Deus para a salvação. O poder da mensagem não está em quem diz, não está em quem leva, não está em quem carrega. O poder da mensagem está no poder do Espírito de Deus. E foi esse Espírito de Deus ali em Jesus Cristo que fez aquele povo de Samaria crer, que salvou aquelas vidas, que fez a mudança naquela província. No versículo, e a gente tem aqui para a gente finalizar, lá em Lucas 2, no versículo 10 e 11, ele diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Lá em João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 14, ele diz assim: vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Em Atos 14, 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Tudo isso aponta para Jesus sendo o Salvador do mundo, aquele que pagaria os nossos pecados, aquele que pagou os nossos pecados e aquele que nos deu o amor de poder nos dirigirmos a Deus como Pai. É Jesus quem propiciou isso através daquela cruz. É por isso que a gente diz que a palavra de Deus toda aponta para Cristo. De Gênesis até Apocalipse, as promessas que se cumpriram, tudo apontava para que viria o Messias, que seria o Salvador do mundo, aquele que pagaria os nossos pecados e que nos daria a vida eterna mediante a fé. Então, ou seja, o texto de hoje traz para nós até o versículo 42 aqui, aponta obviamente para Cristo, e confirmando aquilo que João disse, que ele queria revelar Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, e como o povo samaritano ali, que não teve acesso a isso, que Cristo se revelou a eles, como eles terminaram isso. Nós cremos que Ele é o Salvador do mundo. Que você possa sair daqui hoje mais convicto que Jesus é o Salvador da sua vida.
que Ele pagou os seus pecados, que Ele tirou essa dívida de culpa que estava sobre você, e sobre nós, e sobre toda a igreja. E que isso te dá a vida eterna. Não que nós merecêssemos, não que nós tivéssemos mérito nisso, mas que Deus, por sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho, o Cordeiro Santo, a se entregar naquela cruz e pagar pelos nossos pecados. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos que o Teu Espírito falou sobre nós, que o Senhor que nos exortou, o Senhor que nos ensinou, que o Senhor colocou dentro do nosso coração e dentro da nossa mente a Tua verdadeira e única mensagem. Aviva, Senhor, dentro de nós esse desejo de conseguirmos viver a Tua mensagem. Nós possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes do que nós vivemos. Porque nós sabemos, Senhor, que não somos dignos, não somos merecedores, somos falhos, carecemos da Tua misericórdia. Por causa disso, Senhor, faz uma justiça. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, perdoa, Senhor, a falta de sabedoria que leva essa mensagem no coração de Deus. Mas que nós entendamos que a sua graça e misericórdia é o Teu Espírito Santo que está em nós. É o Teu Espírito Santo que faz essa mensagem ser gravada, vivida e amada.